Olá a todos, meu nome é Thelma Kyoko Takeshita Monaretti, eu sou fonoaudióloga assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Hoje eu vou falar um pouco a respeito das controvérsias na reabilitação do laringectomizado total com a prótese traqueosofágica. Ou seja, eu vou tentar trazer um pouquinho de informações sobre o que a literatura mostra a respeito dos principais aspectos relacionados ao sucesso ou insucesso da comunicação por meio da prótese traqueosofágica. Após a laringectomia total, após a retirada de todo o arcabouço laríngeo, nós temos a separação permanente do trato digestivo do trato respiratório. E a principal repercussão desse procedimento na vida do indivíduo, a literatura tem mostrado que é a perda da voz. A perda da voz, ela tem sido o fator mais limitante nas relações interpessoais do laringectomizado total, levando a sentimentos de solidão, que tendenciam então ao isolamento social, mais sinais de ansiedade, de depressão, acabam acontecendo e precisam ser evidenciados e sinalizados para a equipe interdisciplinar, uma vez que a taxa de suicídio para essa população de câncer de cabeça e pescoço tem se destacado aí na literatura científica. Então, eu acho que o trabalho com a equipe multidisciplinar, o trabalho com a equipe inter, né, ela precisa acontecer da forma mais alinhada possível em prol desse paciente, né, que está bem fragilizado, a partir da comunicação de uma notícia difícil, passa por um procedimento cirúrgico, né, que gera um grande impacto na vida desse paciente, na qualidade de vida desse paciente. Então, a gente precisa dessa atuação interdisciplinar, visando a melhoria do tratamento, da assistência desse laringectomizado total. E dentro desse cenário, eu acho que é interessante a gente refletir, né, e eu acho até que vocês também já se perguntaram a respeito do tipo de paciente que a gente está tratando, né, do tipo de paciente que a gente está lidando. Né? Será que realmente esse paciente que responde no protocolo de qualidade de vida, que está satisfeito com a sua situação, que está satisfeito com a reabilitação, por exemplo, é um paciente realmente adaptado? Realmente foi feito participação proativa durante o processo terapêutico e realmente essa resposta na qualidade de vida dele é real, é fidedigna, né? Então, realmente é um paciente adaptado a essa nova condição? Ou será que a gente está diante de um paciente resignado? Será que essa resposta, em termos de qualidade de vida, em termos de satisfação, se deve a um aspecto de conformidade? Né? Então, assim, eu estou nessa situação, então eu preciso me conformar, né, com ela, né? Eu preciso aceitar essa situação, por mais que tudo isso esteja gerando um sofrimento a esse paciente. E a gente tem aquele paciente resiliente, que mesmo diante de um sofrimento, de uma situação difícil, né, ele se mostra pronto, se mostra ativo a trazer soluções, a trazer melhorias para a condição atual dele. Eu estou até trazendo esses aspectos de uma forma global, né, de uma forma mais generalizada. Né? Até porque a gente pode ter um paciente que tem uma mescla desses três fatores, né, desses três aspectos. Né? Mas eu acho que a gente, a partir disso, a partir do reconhecimento, ou pelo menos a tentativa de tentar, na tentativa de entender, né, o que caracteriza mais esse meu paciente, ele pode refletir diretamente no processo de tratamento, no processo de reabilitação vocal aí que ele vai ser submetido. E aí, a partir disso, nós temos dentro da literatura 3 formas de comunicação para a reabilitação vocal à laríngea desse paciente. A prótese traqueoesofágica, a laringe eletrônica e a voz esofágica.
A prótese traqueosofágica, ela tem se mostrado como o método mais soberano, como o método de escolha para essa população, tanto do ponto de vista de satisfação do paciente, como também do ponto de vista profissional, do terapeuta. Né? E a literatura recente traz que a prótese traqueosofágica apresenta uma taxa de sucesso de 70% a 95%, um valor alto, pensando em comparação às demais formas de comunicação disponíveis, sendo que desses 70% a 95%, 88% alcançam uma qualidade vocal aí considerada razoável a excelente, de acordo com o protocolo desse estudo, tá? Empregado nesse estudo para avaliação desse tipo de voz. Tá? E dentre as justificativas para a soberania da prótese traqueosofágica, né, nós temos aí resultados diretos no bem-estar físico, social e emocional desse paciente. E toda essa repercussão positiva dentro da qualidade de vida do laringectomizado total, né, ele também pode ter sofrido influência, certamente, de pesquisas, né, tanto da parte de literatura científica, como também de desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento tecnológico, quando eu menciono, eu estou relacionando as bases de patente, a propriedade intelectual envolvida para o desenvolvimento da prótese traqueosofágica. Né? Então, assim, o resultado da comunicação com a traqueosofágica, além de fatores intrínsecos ao indivíduo, pensando em anatomia, em fisiologia, a gente também tem esses fatores extrínsecos, né, que advêm, então, de pesquisas, de desenvolvimento tecnológico, na escolha do melhor material, por exemplo, para o desenvolvimento da prótese, que seja mais resistente à infestação fúngica, válvulas mais potentes para evitar o vazamento por meio do dispositivo, por meio da prótese. Então, assim, esse desenvolvimento vem acontecendo ao longo do tempo. Então, não é à toa, né, em termos assim de melhorias para essa forma de comunicação, e dela se apresentar atualmente como um método soberano. Né? Tem muita coisa por trás, tem muito investimento sendo realizado, tanto do ponto de vista científico, como também de montagem e manufatura desses consegue aí entender de onde veio, quais são os modelos de utilidade que vem sendo desenvolvido. Até pouco tempo atrás, o maior investimento na parte de bases tecnológica era na parte de vazamento, né? Pensando em melhor material, pensando em fortalecimento, né, dessa válvula. Então, é interessante eu acho que fica como um conhecimento a mais para a gente que lida diretamente com esse cenário, com esses pacientes. Além disso, também, né, tem sido estudado bastante sobre a questão da composição, forma, resistência dos fixadores, da forma como está sendo feita a inserção dessa prótese, de modo que lesione menos, né, que corra menos riscos de ferir estruturas adjacentes durante a inserção médica aí da prótese traqueosofágica. Então, acho que assim, esse conhecimento ele é válido, uma vez que a gente precisa unir o que tem de mais moderno, o que tem sido desenvolvido atualmente, para poder até justificar, explicar para o nosso paciente que está sendo reabilitado aí por meio da prótese traqueosofágica. No entanto, aí começam então as possíveis controvérsias em relação ao sucesso e insucesso da prótese traqueosofágica, né? E a Corina, agora nesse trabalho dela, né, em 2007, ela já dizia que pacientes que podem inicialmente não ter sido bons candidatos para a reabilitação por meio da prótese traqueosofágica, eles podem se tornar a ser em estágio posterior ou vice-versa, ou seja, ele pode começar a ser um bom candidato e depois ele passa a ter uma deterioração, um prejuízo na qualidade vocal traqueosofágica, né? Então aí a gente começa a se questionar, né, o que está por trás, então, desse paciente ser um bom falante, né? Então, apesar da prótese ela ser o melhor método atual,
ainda tem a porcentagem de indivíduos que não consegue adquiri-la efetivamente. E para a gente poder entender todo esse processo, é importante a gente dizer que a aquisição simplesmente da fonação traqueosofágica, ela é diferente da qualidade. Por quê? Porque eu posso ter uma aquisição da fonação traqueosofágica de grau excelente, de um grau bom, né? Assim como eu posso ter uma aquisição ruim, mas que ela passa então por um processo de refinamento por meio da reabilitação vocal e alcança uma qualidade vocal satisfatória. Né? Então, a gente não pode parar apenas na aquisição. Né? O paciente, então, está fonando, mas eu quero mais, eu quero aperfeiçoar, eu quero refinar, eu quero que ele alcance o melhor dentro da fonação traqueoesofágica. E isso eu vou utilizar de diversos recursos vocais que eu vou trabalhar, que eu vou explorar no meu processo terapêutico, certo? E quem está por trás dessa aquisição e qualidade da fonação traqueosofágica? A gente tem considerado, né, a gente não, né, de acordo com a literatura, tem se levado em consideração especialmente características anatômicas e funcionais desse novo trato aerodigestivo para a comunicação com a prótese traqueosofágica, tá? Assim como a gente tem características vocais e de fala, de processo de reabilitação distintos entre os diferentes pacientes usuários da prótese traqueosofágica. Se a gente for pensar na seleção dos melhores candidatos para possível colocação aí, né, os possíveis candidatos para a colocação da prótese traqueosofágica, esse paciente, ele passa por uma bateria de avaliação pré, né, passando pela avaliação médica, passando pela avaliação fonoaudiológica, de orientações pré-operatórias, e a literatura nos traz que as principais indicações e contraindicações para a prótese traqueosofágica são essas aí, né, para começar, pensando no direito do paciente, né? Todo laringectomizado, ele deve ser candidato à reabilitação com a prótese, né? Pode também ser por opção dele, né? Diante da apresentação dos métodos de comunicação à laríngea, o paciente se identifica com a prótese traqueosofágica, né? E para isso, a gente tem alguns exames preditores, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aí da aula, né? Que esses exames, eles acabam contribuindo, colaborando com uma avaliação mais global em termos de anatomia, em termos de fisiologia, dessa nova fonte sonora do paciente. Tá? E dentre as contraindicações, nós temos a inabilidade de uso e cuidados, dependendo do tipo de reconstruções, da questão de estenose, da questão da extensão cirúrgica, né, e estenose faringoesofágica, tá? Aqui tem ainda, pela literatura, a questão do custo elevado, especialmente para países emergentes, né? Mas até aqui no nosso serviço, né, a professora Lília, ela sempre comenta, né, a gente precisa deixar que esse custo elevado seja uma contraindicação, né, uma vez que a literatura é clara que essa forma de comunicação é a mais soberana para a maioria, pelo menos, desses pacientes, né. Então, a fonoaudiologia, junto com toda a equipe, precisa lutar para mostrar a importância desse dispositivo para a vida do paciente, independente desse custo, né. Eu acho que promover uma qualidade de vida satisfatória para esse paciente fragilizado, que passou por uma cirurgia extensa, que teve um diagnóstico de câncer, né, eu acho que não tem um valor, né, a gente tem discutido isso muito em reunião clínica, que a gente precisa repensar nos valores, né, especialmente em questões financeiras, para esse paciente, né. Então, a gente tem o paciente, o candidato, que então passa por uma avaliação, né, né, tentando buscar informações a respeito da anatomia e fisiologia, mas se a gente não tiver essas contraindicações muito claras em relação aos achados avaliados previamente, esse paciente vai ser um candidato para a prótese traqueosofágica, que é o que a Corina, né, Vanas Brooks, ela comenta, né? Muitas vezes o que parece não ser tão bom,
em termos de prognóstico, né, às vezes o paciente nos surpreende, é um paciente diferenciado, né, o trato aerodigestivo dele é diferente, né, então às vezes ele pode ter uma resposta positiva posteriormente, né, e vice-versa. Então, assim, e para daí a gente poder trabalhar, né, verificar essa aquisição, trabalhar e melhorar o refinamento da qualidade dessa comunicação vocal laríngea. Ainda dentro desse cenário de possíveis controvérsias, nós temos que ter necessariamente a participação interdisciplinar, junto ao médico, junto ao fonoaudiólogo, junto ao físio, à enfermagem, à psicologia, à nutrição, ao odonto, assistência social e outras áreas aí que têm colaborado junto à assistência desse paciente. E a literatura já mostra que a atuação interdisciplinar ocorrendo de forma alinhada, ela tem um efeito direto, inclusive na qualidade do tratamento e sobrevida desses pacientes de cabeça e pescoço, tá? Então, aqui esse trabalhinho de Taberna agora de 2020, eles mostram realmente isso, que a equipe especializada em câncer de cabeça e pescoço favorece adesão e tolerância ao tratamento, redução dos efeitos colaterais a longo prazo, qualidade de vida e resultados de sobrevida desses pacientes, tá? E essa equipe, ela tem que estar alinhada desde o pré-operatório. A equipe, ela precisa estar junta na discussão da proposta terapêutica, do plano de cuidados que será oferecido a esse paciente, né? Então, as metas globais, as metas específicas, ela precisa ser estabelecida junto com a equipe e família e paciente, e a unidade de tratamento, né? E aí, dentre essas possíveis causas e justificativas aí, para a gente poder compreender o que pode levar a esse insucesso ou sucesso da comunicação traqueosofágica, há inúmeros fatores na literatura, desde falência do dispositivo, por causas aí fúngica, por resíduo alimentar, por falência mesmo da própria válvula, até a questão anatômica e fisiológica, tá? E aí eu trago essa questão da anatomofisiologia porque é o que mais tem se mostrado fortalecido na tentativa de justificar e compreender os resultados vocais por meio da prótese traqueosofágica. Então, a gente passa por uma avaliação médica, tipo de cirurgia, fechamento, reconstrução faríngea, tipo, né, de reconstrução, tipo de fechamento, esvaziamento cervical, tratamento complementar e complicações. Tudo isso é analisado, é avaliado pela equipe médica e discutido com a equipe interdisciplinar sobre as possibilidades, né? E aí, a partir disso, nós temos um resultado na questão da nova fonte sonora desse paciente, pensando na musculatura do cricofaríngeo, participação de parede faríngea, né? Então, a gente leva em consideração o tamanho, a forma e a localização também, né? Tanto de estoma como da transição faringoesofágica, que é a nova fonte sonora desse indivíduo. Vocês vão encontrar na literatura sinônimos, né? Transição faringoesofágica, barra cricofaríngea, segmento faringoesofágico, esfíncter superior do esôfago. Então, várias terminologias de acordo com a preferência aí dos autores e no que eles acreditam em termos de fisiologia, tá bom? E aí a gente tem a possibilidade também, né, de estudar essas características anatômicas e funcionais e fisiológicas por meio de alguns exames, sendo os mais citados na literatura a manometria esofágica para verificar o comportamento, na verdade, ela avalia a pressão, né, que é resultado do comportamento da transição faringoesofágica e do esôfago durante a fonação e durante o repouso desses pacientes falantes com a prótese traqueoesofágica. Então, ela avalia o resultado pressórico de quanto a transição ela se retrai, né, o quanto ela se fecha para produzir, então, para gerar uma pressão infraneoglótica, né, com formação de câmara em esôfago proximal, para a produção dessa voz traqueosofágica. Então, tem inúmeros trabalhos, eu digo,
né, sobre a questão pressórica, para tentar entender um possível resultado de voz bom, moderado e ruim, tá? Além disso, nós temos visto mais recentemente, né, um investimento aí nos estudos com manometria de alta resolução, né, que é feito com uma sonda sólida, com 32 sensores que captam, então, simultaneamente toda essa pressão do comportamento advindos aí dessas estruturas, tá? Muito estudado também e muito empregado é a videofluoroscopia, né? Justamente ela analisa visualmente e quantitativamente o comportamento e morfologia da nova fonte sonora do paciente laringectomizado total. Tá? Então, há inúmeros estudos, tá? Mereceria até uma aula específica sobre esses achados, em termos de função, em termos de tamanho, em termos de comprimento, né, tamanho, comprimento, forma dessa nova fonte sonora do laringectomizado total, para verificar a repercussão disso na qualidade vocal traqueoesofágica, tá bom? Além disso, vale uma observação em termos da tonicidade. Alguns trabalhos têm demonstrado estudos por meio da videofluoroscopia para avaliar a tonicidade da musculatura da transição faringoesofágica, né? E algumas críticas têm sido feitas na literatura justamente porque a análise visual, ela não contemplaria essa avaliação de tônus, né, do músculo, e sim, ela poderia fornecer dados, informações a respeito de um possível comportamento hiperfuncional, hipofuncional, né? Mas a hipertonicidade, a hipotonicidade, talvez não seja possível de ser mensurada apenas visualmente. Então, assim, a literatura tem sido bastante, assim, exigente, bastante crítica, que é bom, né, em relação a esses possíveis achados aí de confusão para análise da fisiologia da nova fonte sonora desses pacientes laringectomizados totais usuários de prótese, tá? E aí, mais recentemente, né, nós temos também tido trabalhos relacionados à atividade eletrofisiológica dessa musculatura remanescente, que compõe aí a transição faringoesofágica para a comunicação. Então, tem sido realizados exames de eletroneuromiografia, considerando-se que a inervação, né, ela é prejudicada, por exemplo, do nervo vago, né, durante o procedimento cirúrgico, e aí tem se estudado, tem se investigado o quanto de unidade motora está presente para esses falantes, né? E uma vez que é considerado pela literatura que a musculatura cricofaríngea, ela é complexa em termos de inervação. Então, será que realmente, até pela, como chama? Esqueci, até pela a questão de flexibilidade, né, a questão da própria inervação, né, ela se recompor, né, de ela conseguir responder aí ao longo do tempo, né, para a atividade durante a fonação traqueosofágica. Então, assim, tem sido feitos trabalhos relacionados a potencial de ação, atividades da unidade motora, se tem preservado ou não, e tipo de lesão, se é grave, moderada, severa, né? Então, assim, tem bastante coisa interessante a respeito da transição faringoesofágica, a respeito dessa nova fonte sonora, tá? E mais recentemente, tem um trabalho, inclusive agora de 2020, utilizando a ressonância magnética funcional, né, a fim de verificar a ativação cortical, mas para avaliação de linguagem, de pacientes falantes, não com a prótese, mas com a laringe eletrônica. E eles observaram, assim, uma alteração nessa ativação cortical, considerando que esses pacientes, após a laringectomia, ficam um tempo privado dessa comunicação. E essa privação, o que gera em termos corticais, né, em termos de diferenciação,
para a questão neurológica. Então, eu acho que é um passo importante que a literatura tem dado a respeito da compreensão da fisiologia da fonação à laringe, para o laringectomizado total. Eu acho que a literatura tem avançado bastante aí a respeito, tá? Aqui, então, eu trago apenas para ilustrar, né, alguns achados na literatura científica a respeito do tratamento, a respeito dos exames, né, utilizados para avaliação, então, da transição faringoesofágica. Esses exames têm sido realizados na condição pré-operatória, na tentativa de estabelecer valores preditivos, né, que possam prognosticar, que possam colaborar na seleção dos bons candidatos à prótese traqueosofágica. E a gente tem trabalhos de videofluoroscopia, estudando quantitativamente, né, ou mesmo visualmente, nesse caso foi quantitativo, o quanto a transição faringoesofágica, né, ela se movimenta, o quanto ela se modifica em termos de tamanho, forma, e a gente conseguiu aí analisar por meio de um programa, né, computadorizado, essas medidas no repouso, comparando-se com a fonação, de acordo com a proficiência da fala traqueosofágica, em bom, moderado e ruim falante, tá? E foi obtida a seguinte informação, de que os bons falantes, eles apresentam uma distância, né, que precisa ser levada em consideração, a distância entre a proeminência da transição faringoesofágica e a parede posterior de faringe, que é essa aqui, ó. Então, esse tracejado aqui vermelho se mostrou nesse estudo como um fator importante, né, para justificar se aquele paciente vai ser um bom falante ou não. Sendo que, para determinação dessa medida, dessa distância, né, o valor entre a proeminência e a parede anterior da faringe e o comprimento longitudinal tem influenciado nisso. Né, parece que é óbvio, né, no sentido de que durante o repouso ele tem esse comprimento, durante a fonação, com a pressão infraneoglótica em esôfago proximal, eu tenho, então, um encurtamento desse comprimento longitudinal, consequentemente, eu aumento essa distância antero-posterior da proeminência com a parede posterior, né, e tem, então, um reajuste aqui, que vai interferir na pressão infraglótica para a vibração de parede faríngea e produção sonora desse paciente, né. A gente tem também trabalhos de manometria, aqui eu trouxe apenas 2, né, mas há vários trabalhos de manometria esofágica, justamente para tentar entender o resultado pressórico desse comportamento descrito aqui, por meio, por exemplo, da videofluoroscopia. Então, a gente teve que falantes traqueosofágicos, né, apresentaram uma pressão média aí de 17,2 milímetros de mercúrio, e os não falantes uma pressão mais alta, né, nesse trabalho 25,1, tá? E os espasmos, nesse outro trabalho, né, que seria a hiperfunção, né, essa fonação mais tensa, essa dificuldade de se produzir a fonação traqueosofágica, houve um dado aí maior que 16 milímetros de mercúrio, de acordo com a literatura, né. E há vários trabalhos, tanto mensurando, como de análise visual, né, mas para a gente estar atento em termos também de achados ainda, não há ainda uma padronização. A gente sabe que os bons falantes têm uma pressão menor, os falantes ruins tendem a apresentar uma pressão mais elevada, né. Então, a gente consegue ter esses achados possibilitam uma reflexão em termos de anatomia e fisiologia, sim, mas a gente ainda não tem valores padronizados, valores que a gente possa utilizar como nota de corte, digamos assim, tá bom? Justamente porque há muitas metodologias diferentes, né, populações distintas, então, provas vocais também, provas utilizadas para mensuração dessas medidas, então, acabam dificultando, então, essa padronização. Aqui tem um trabalho, então, da atividade eletrofisiológica, que é do nosso serviço, com a professora Lilian, com o professor Hilton, né, com a atividade eletrofisiológica da transição faringoesofágica dos laringectomizados totais.
né? É um braço de um trabalho que envolveu também manometria, videofluoroscopia, e nós quisemos estudar aí a questão da inervação, né? O quanto a inervação cricofaríngea pode ou não interferir no resultado de voz traqueoesofágica, né? A gente utilizou um protocolo de Hilgers e colaboradores, adaptamos e avaliamos também a proficiência dessa voz traqueoesofágica, dessa comunicação. E foi observado, então, que os falantes traqueoesofágicos, eles podem ou não apresentar unidade motora preservada, mas que tal fato não impediu a aquisição vocal à laríngea, assim como não apresentou associação com o tipo de proficiência de fala traqueoesofágica. Então, assim, ou seja, aquele paciente que até então a nossa hipótese era, né, será que aquele paciente que tem uma comunicação ruim não apresentaria uma unidade motora, né, teria uma lesão grave, né, pensando na inervação cricofaríngea, né, e aquele falante bom, o melhor falante, teria presença de mais unidades motoras preservadas, por exemplo? E a gente viu que não, a gente teve falante ruim, que teve unidade motora preservada, assim como a gente teve laringectomizados, né, falantes bons, que não apresentaram unidade motora, né? Então, assim, pelo estudo, mostra que a literatura ainda precisa avançar, mas foi um passo importante justamente para a gente compreender a nível neurológico, a nível nervoso, né, o quanto essa questão aerodinâmica, né, e também de inervação tem influenciado na comunicação, no resultado da voz traqueoesofágica. E aí a gente levanta alguns pontos. Então, para esses pacientes que não apresentaram unidade motora preservada, reforça a importância do efeito de Bernoulli, né, tanto para a questão, a gente resgata aí, né, esse efeito da voz laríngea, na tentativa de justificar esse efeito também sobre a comunicação à laríngea, no caso aí prótese traqueoesofágica. Assim como tem mais ou menos essa participação da inervação ainda quando ela é preservada, né, mas o quanto ela tem interferido ou não, ainda falta trabalhos relacionados. E a partir disso, a gente pensaria, né, por mais que tenha o efeito de Bernoulli, que reforça, né, que a gente encontra em função de ausência de unidades motoras, né, de ausência de inervação, e a gente cairia na justificativa do efeito de Bernoulli, mas a gente também não pode desconsiderar que há participação do córtex para essa produção. Por quê, né? Entende-se que para se comunicar, há um controle voluntário da voz que se inicia nesse córtex cerebral e as fibras nervosas, então, enviam informações para o órgão-alvo, né? Só que para o laringectomizado total, há ainda uma adaptação do trato aerodigestivo, que aí dificulta ainda mais essa nossa compreensão. Mas é um passo importante, né? Porque tem essa intenção comunicativa e o fato do paciente precisar, no caso de oclusão digital, levar o dedo até o estômago, né? Então, deve ter um comando, deve ter uma participação aí de córtex que possa colaborar, que possa justificar, ou melhor, né, favorecer o entendimento a respeito da produção vocal traqueoesofágica. Aqui tem um trabalho, tá? Que foi agora em 2019, sobre a utilização da manometria de alta resolução combinada com a videofluoroscopia para avaliar a pressão do segmento faringoesofágico e calcular esse gradiente de pressão em 15 falantes, tá? E eles observaram que um diâmetro maior aqueles usam como esfíncter esofágico superior, mas a transição faringoesofágica, ela é um preditor de voz traqueoesofágica bem-sucedida. Então, eu ter uma transição com diâmetro elevado, parece se mostrar como um parâmetro importante de avaliação pré-op aí, para a inserção da prótese traqueoesofágica, né? Então, em pacientes com fundação traqueoesofágica sem sucesso, eles orientam que a dilatação endoscópica, aumentando o diâmetro mínimo do esfíncter esofágico superior, pode fornecer uma abordagem para tratar a fundação traqueoesofágica sem sucesso. O que eles querem dizer? Que aquela distância
entre a proeminência da transição faringoesofágica com a parede anterior de faringe, ela precisa ter uma distância, ela precisa ter um espaço. Ou seja, para que gere um espaço suficiente para gerar uma pressão infraneoglótica capaz de produzir a voz. Por outro lado, né, uma ausência, uma diminuição, uma falta de abertura desse espaço, desse diâmetro, que mencionado por esse estudo, pode dificultar a passagem aérea e ser um fator preditivo aí para o paciente não fonar na condição pós-prótese traqueoesofágica. E aqui eu trago um pouco de características de voz e fala, né? Porque muitas vezes a gente começa a estudar possíveis justificativas anatômicas, né? E funcionais aí do novo trato aerodigestivo na condição pré. Mas a gente traz esse conhecimento, né? E precisa também excluir outras possibilidades, pensando no processo de reabilitação. Então a gente passa a verificar que esse paciente está com dificuldade para produzir a voz traqueoesofágica durante o nosso processo terapêutico, né, a partir do nosso primeira avaliação, a partir do estabelecimento das nossas metas, né, e aqui eu trago algumas situações de acordo com a literatura, né, e de acordo com o que a gente também desenvolve dentro do serviço, no processo de reabilitação, no ambulatório de laringectomizados, aqui do hospital, e algumas situações que podem ser manejadas durante o processo terapêutico, fonoaudiológico. Vocês vão ver que tem situações simples de postura, de pressão de oclusão, de orientação em termos da inspiração, que já resolveria alguns problemas, né? E que se todos esses aspectos que eu mostrar, né, realmente não forem, não responderem a esse insucesso, a gente precisa dessa investigação junto à equipe interdisciplinar. Outras situações que vocês vão ver a partir de agora é também motivos médicos, né? Assim como tem situações simples que a gente consegue a partir de uma orientação bem feita, a gente também precisa, em outras situações, da intervenção médica para a resolução de um problema. Então, aqui a gente tem um problema muito comum sobre a oclusão do estômago. Às vezes o paciente está com muito ruído, né, ruído expiratório, tempo de fonação reduzido, muito esforço, muita tensão para ele fonar, né? E aí a gente pensa, nossa, ele está com uma hiperfunção, nossa, ele deve estar com uma hipertonicidade, né? E às vezes a gente está diante de uma falta de precisão na oclusão desse estômago. Lembrar que eu não preciso por muita força, a intensidade de pressão, ela precisa ser adequada a ponto de ocluir hermeticamente esse estômago, de modo que não haja o escape aéreo e, ao mesmo tempo, seja confortável para o indivíduo, para o paciente. Então, aqui a gente sempre inicia com a oclusão digital feita pelo terapeuta, feita pelo fonoaudiólogo, para o paciente poder ter pista sinestésica, para ele poder sentir o quanto realmente de pressão ele precisa colocar para a produção daquele som, né? Outro item importante é a duração, né? Às vezes o paciente está pressionando muito, ou ele está pressionando na intensidade adequada, mas a duração, ele tira logo antes de terminar a fonação, ou ele perdura com essa oclusão. Então, tudo isso a gente precisa o quê? Orientar, né? Então, o espelho, pistas visuais, né? Chamar atenção para as pistas sinestésicas já colaboraria com essas queixas, com esses achados, né? Movimento de braço, muitas vezes o paciente faz isso aqui e não precisa, a gente pode só fazer essa oclusão mais discreta, né, em relação ao estômago. Nós temos trabalhado as duas mãos durante a reabilitação. Já caiu por terra essa questão de trabalhar a mão que menos ele utiliza. Até porque essa mão que ele menos utiliza, né, também pode vir a sofrer algum prejuízo, né, ao longo da vida. Então, a gente tem que também treiná-lo bilateralmente, digamos assim. Nós trabalhamos também a questão de postura e movimentos associados, a questão, por quê? Porque às vezes o paciente está nessa postura, né, e não está conseguindo fazer a produção, e isso pode estar interferindo na posição da minha musculatura da transição faringoesofágica, da minha musculatura
do trato digestivo, né? Então, às vezes, o fato de eu deixar ereta a postura, né, evitar movimentos associados a essa tensão, eu já favoreço a passagem aérea mais adequada, com menos esforço, né, para a produção desse som. Tá? Então, tem algumas coisas que são bem simples, mas que fazem muita diferença ao longo do meu processo terapêutico. Né? A respiração é um item que nós também temos dado atenção, né? Nós temos, inclusive, um programa de treinamento respiratório da professora Lília, né, da Vanessa Rojas, que eles desenvolveram aí, e que tem contribuído muito para os nossos pacientes. E a gente tem observado, pelo fato dos pacientes falantes com a prótese utilizarem o ar pulmonar, o treinamento tem colaborado tanto na questão respiratória, como também na redução dessa tensão, dessa sobrecarga em região escapular. Tá? Então, essa coordenação também entre oclusão e fonação, né? Ela também é favorecida para uma melhor qualidade aí da voz traqueoesofágica. E tem colaborado, inclusive, o treinamento respiratório para o aumento, para o melhor aproveitamento do fluxo aéreo, para aumento do tempo máximo de fonação desse meu paciente. Aqui a gente tem o tipo de voz, a loudness, o pitch, né? Pensando também em ressonância, né? Que esse paciente pode ter influência também, né? E a gente tem diferentes tipos de voz, né? E nós temos sempre discutido a respeito de qual tipo de voz, né, em termos de agradabilidade, em termos de aceitabilidade, tanto para o paciente como para o meio social, com as pessoas com quem ele convive, né, são os melhores. Né? Então, assim, a gente tem sempre discutido, será que a voz aquele conteúdo, a voz molhada, ela é mais aceitável ou menos aceitável, né? Então, a professora Lília até tem desenvolvido trabalho aí falando a respeito, tentando investigar essa questão da aceitabilidade do melhor tipo de voz, né? Porque a gente não pode parar, né? A gente não pode simplesmente, ele adquiriu, né? Ele adquiriu, mas ele adquiriu com uma voz áspera, ele adquiriu com uma voz molhada. A gente precisa entender, né, o porquê desses resultados e, a partir de então, verificar o que pode ser melhorado, né? Discussão com a equipe, será que tipo de retalho, será que tipo de fechamento, né? O que a gente pode colaborar nesse processo de reabilitação, né? Mas o que a gente conseguir já organizar com a equipe previamente, prevendo possíveis resultados, é o mais adequado, tá bom? E dentro desses fatores, dentro dessas características, a gente tem trabalhado, né, a respiração, né, exercícios a que eu coloco vocais, que a gente teve clinicamente experienciado, né, pacientes que conseguem fazer exercícios vocais, visando, por exemplo, né, entonação, visando, então a gente pode, fez, num caso de uma paciente, né, que ela era mulher, né, a gente fez uma prova terapêutica trabalhando a questão de mobilização, tendendo à variação de frequência, tendendo à frequência mais aguda, né, por se tratar de uma nova fonte sonora e de ela não apresentar musculatura específica para o agudo, essa musculatura diferenciada que uma prega vocal saudável tem, né, ainda a literatura tem dúvidas. Quem que está respondendo por essa frequência, né? Nesse caso, a gente teve até um aumento da frequência fundamental dessa paciente, né? Porque a gente trabalhou até exercício, mas foi, assim, experiência clínica, né? Eu acho que falta trabalhos aí na literatura a respeito. O que a literatura traz sobre a questão da frequência fundamental, sobre o pitch mais agudo, né? E que é claro para nós da área de voz, né? A pressão infraneoglótica, ela tem colaborado aumentando a pressão, aumenta a intensidade, pode colaborar também nessa percepção do pitch mais agudo também, né? Então e que depende daí também da musculatura, o quanto está fechando, e a gente faz então provas terapêuticas durante o
processo terapêutico, tá? Aqui a gente tem tensão, força, esforço para fonação ou ausência de voz. Esse parâmetro aqui, ele é o que é mais comum em termos de insucesso para a comunicação traqueosofágica. Então, o paciente está forçando muito, não sai a voz, ele faz corretamente, né, os processos iniciais aí de oclusão, inspiração, né, para a produção desse som, mas não tem saído com facilidade, não tem produzido com facilidade. Então, algumas coisas são investigadas, né? Excesso de força durante a oclusão do estômago e a aproximação da prótese, né? Então, conforme ele aperta, ele está apertando com muita força, né? E aí a prótese tem atingido a parede do esôfago, né? E aí ela tem ocluído, então não está permitindo a passagem desse ar, e por isso ele está tendo essa dificuldade de redirecionamento de fluxo para tentar fonar. E aí eles trazem, né, instrução quanto à força de oclusão, que é o que a gente falou inicialmente, assim como, quando possível, a utilização de alternativas, né, dispositivos, como válvula de fala, né, a hands-free, assim como o uso dos umidificadores aí dos HME, tá bom? Que favorece que essa questão do hands-free nem precisaria, né, da oclusão digital, mas os HME talvez seja uma alternativa para reduzir essa pressão, tá? A questão também da perda gradual da voz, pode ser que a prótese, que é uma das causas de falência, a questão de biofilme de cândida, né, sobre a mesma, e isso acaba isso, se for constatado isso, a gente precisa discutir com a equipe para substituição do dispositivo, tá? E se mesmo assim ele não fonar, aí parte-se então para a investigação com exames complementares, para verificação do que pode estar relacionado à anatomia e fisiologia, para tentar entender essa ausência de voz ou esse excesso de tensão. Aí entraria na questão de hiperfunção, hipofunção, a questão de possível hipertonicidade, né, que daí se for um caso de hipertonicidade, vai responder para a questão de, por exemplo, de toxina botulínica, né, enfim. A gente também tem, o paciente trocou recentemente a prótese, mas a queixa de aumento de esforço para fonação, associado ou não a sangramento durante a higienização. Aí tende a levar, né, a nos levar a pensar sobre o tamanho da prótese, né, ou se ela tornou curta em função de edema, em função de infecção aí do trato esofágico. Né? Então, aqui tem uma ilustração, que é da Corina, né, do livro dela, a respeito dessa possibilidade. Então, houve um invaginamento, uma invaginação, desculpa, nessa região posterior da prótese traqueoesofágica, né? Ou mesmo a invasão da parede esofágica ali na última figura, então a prótese está muito maior em relação à fístula. Lembrar que a prótese, ela tem um diâmetro igual, o que diferencia é o comprimento dela, tá bom? Então, aí a gente mostra, então poderia ser uma prótese de 8 milímetros, foi inserida uma de 10 milímetros. Mas pode ser que no momento da inserção, né, tenha dado certo por conta de edema. Às vezes foi feita uma inserção primária, por exemplo, não estou contraindicando a inserção primária, mas por conta de edema, por conta da manipulação, inicialmente ela ficou bem ajustada, e depois reduziu, e ela ficou um pouquinho frouxa. Perceba que essa prótese de 10 milímetros dentro de um espaço de 8, ela pode também ficar frouxa e favorecer o vazamento periprótese, ao redor da prótese, tá bom? Eu acho que aqui a gente já falou um pouquinho, e daí nesses casos a gente precisa realmente discutir com a equipe médica, tá? Aí os espasmos ou a hipertonicidade, né, a literatura traz, que eu já falei um pouquinho, né, ficar atenta na análise dessa hipertonicidade, né, tomar exames visuais para análise de tônus, a gente precisa ficar atento um pouquinho nesses achados, né, eles podem tendenciar mas a gente não pode dizer claramente que eles estamos diante de uma hipertonicidade, porque envolve a questão de tônus muscular. A gente pode visualmente perceber se está tendo uma hiperfunção, talvez uma hipofunção, né, em termos de comportamento. E aí eles colocam na literatura que para a gente tentar, né, inicialmente, da parte fonoaudiológica, né, investir em treinamento respiratório, relaxamento cervical, a fisio muitas vezes trabalha conosco, a gente faz esse encaminhamento para fisioterapia, trabalhar a questão de órgãos fonoarticulatórios, da articulação,
né? Favorecer essa questão de ressonância, de produção desse som, que talvez já colaboraria e descartaria uma possibilidade aí de hipertonicidade. Às vezes é uma sobrecarga que ele está fazendo durante a produção. Caso contrário, a gente precisa também discutir com a equipe médica. Aí vem os procedimentos, né? Aplicação de toxina botulínica, miotomia de cricofaringe, né? E aí por diante. Se realmente essas medidas médicas resolverem, aí justifica-se que a gente estava diante de um quadro, por exemplo, de hipertonicidade, porque agiu diretamente na junção neuromuscular, tá bom? E tem os casos de voz fraca, voz suprosa, né, que é a falta de tecido. Esses casos são difíceis. A gente teve um trabalho, que eu me lembro, né, eu posso estar desatualizada, em relação à questão da hipotonicidade, que é que eu ponho como hipo, né, mas ou a hipofunção, né. Então, às vezes o paciente, esse comportamento de de movimento póstero-anterior da transição faringoesofágica para gerar essa pressão infraneoglótica, talvez ela não esteja acontecendo de forma adequada, ou por falta de tecido, ou por questão mesmo de comportamento, ela não tem a força necessária, né? Aí poderia se suspeitar, por exemplo, de uma hipotonicidade, talvez. E aí a literatura traz a respeito da adequação de posição de cabeça e pescoço, tentar aumentar um pouquinho a pressão digital, e do estudo que eu falei que eu tinha visto, eles utilizaram uma banda, um velcro, né, uma faixa, que apertava um pouquinho a região aqui cervical, para justamente tentar aproximar a transição faringoesofágica de parede anterior de faringe, tá? E após a aquisição, a gente tem o refinamento da comunicação. Então, a gente não para apenas do paciente ter produzido fala funcional, a gente quer melhorar, a gente quer trabalhar o refinamento dessa comunicação. Então, a gente trabalha fluência, a gente tem um programa terapêutico específico para isso, do nosso serviço. A gente trabalha coordenação, oclusão, respiração, por meio de diversas estratégias, como comprimento de frases, pausas, aumento desse tempo máximo de fonação, modulação, né, de novo, contraste de sentenças, canto, exercícios vocais. Aqui eu coloquei o ponto de interrogação, justamente porque a gente não tem uma musculatura específica. Então, quem que está respondendo por isso, né? Então, a gente precisa aí refletir também em relação às estratégias propostas e provas terapêuticas que estão sendo aplicadas, tá? A inteligibilidade, melhora da articulação, intensidade vocal, a gente também observa que aquele paciente que tem uma respiração mais abdominal, que tem um controle melhor dessa respiração, de treinamento respiratório, ele consegue ter também uma extensão dinâmica mais favorável. Aqueles pacientes que não têm um controle respiratório adequado, pouco difere-se a intensidade máxima da mínima e da habitual, tá? Distinção surdo-sonoro, a gente trabalha com listas de palavras, velocidade de fala, pausas. E aqui, então, visando, então, a melhoria, né, o melhor da comunicação desse paciente com a prótese traqueoesofágica, tá? E aqui, como considerações finais, né, o que eu trago, né, como o que tende a ser feito ainda, o que precisa ser explorado, né? É a questão do prognóstico da qualidade de voz traqueoesofágica, justamente para mostrar dessas controvérsias. Muitos estudos ainda com resultados não padronizados, né? Capazes de gerar notas de corte em termos quantitativos, né? Ou mesmo análise visual, que tem o caráter subjetivo, que acaba dificultando um pouco também nesses valores preditores. Então, prognosticar a qualidade da voz traqueoesofágica permanece ainda como um desafio, mas eu fico contente, né, para quem atua na área, sabe que a literatura tem estudado muito a respeito, né, faltam, então, parâmetros e valores preditores, e nesse ponto é que estão as controvérsias, né, e eu deixo aí um ponto que acredito eu que vai ser algo que tende a vir com um pouco mais de força, que é a avaliação do controle cortical, né, por meio de ressonância, para a gente poder entender a neurofisiologia da produção vocal laríngea. Eu acredito que a gente vai ter uma determinação, uma caracterização neurofisiológica, né, neuroanatomofisiológica, diria mais, sobre a produção vocal laríngea. O que é esperado para esse paciente, para esse bom falante, né? Quais áreas corticais são estimuladas, são disparadas durante a fonação?
uma vez que a gente tem um trato digestivo que responde por essa função, né? Eu acho que o passo seguinte seria possivelmente essa caracterização da neuroanatomofisiologia da produção vocal laríngea, né? Que se isso for bem configurado e caracterizado, nós teríamos o que seria o normal para essa população. Então, a gente vai dar, né, todos aí, né, a gente precisa dar continuidade aos estudos e não parar, né. E todo esse trabalho aí que a gente vem desenvolvendo com protocolos, né, no ambulatório de laringectomizados do Hospital das Clínicas aqui da USP, né, e novamente, assim como em todas as aulas, eu tenho agradecido essa brilhante equipe, né, que sem eles, sem cada um deles, assim, eu acho que nada disso aí seria possível. Eu acho que o melhor atendimento, ou pelo menos, né, na assistência desses pacientes laringectomizados totais, a qualidade ela é garantida porque a gente tem pessoas também comprometidas para esse mesmo fim. Obrigada a todos.